Olá, eu sou Roberto Fragoso, vice-presidente de tributos da Nefac. Esse é o programa Nefac News, diretamente do Congresso Anual de Executivos, onde as ideias não param e as inovações estão por toda parte. Prepare-se para mergulhar em uma jornada sobre liderança, tributação, inovação, estratégia corporativa e muito mais. Serei o host dessa entrevista. Pegue o seu café, porque o que vem por aí são conversas que vão fazer vocês enxergarem o mundo de negócios por uma nova ótica. Nesse episódio, falaremos sobre riscos e oportunidades do setor de agro, para entender como essas tendências estão impactando o mundo que nos cerca. Estou aqui com o Marcos Grigoletto, sócio da KPMG, e também Roberto Rodrigues, sócio da RR Consultoria. É um prazer tê-los aqui comigo. Igualmente. Para iniciar, eu gostaria muito de conversar sobre o tema que a gente estava conversando, né, sobre a questão da atual situação das empresas de agro. Você pode contar um pouquinho para a gente, Roberto? Claro. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, é um prazer poder interagir. Acho que o agro brasileiro sempre foi desafiado e sempre desafiou também, mas eu diria que nos últimos 3 anos, Fragoso, o agro vem sofrendo, é a palavra, com diversas questões dentro do ambiente, tanto operacional, lá na produção, na propriedade rural, sobretudo dentro das organizações. Não é diferente disso que no ano passado nós tivemos aí uma informação de que foram mais de 1.300 processos de recuperação judicial que aconteceram, que ocorreram em solo brasileiro. Isso é muito significativo. Quer dizer, as empresas estão passando por diversas dificuldades econômico-financeiras e também de gestão, e isso cabe ali um olhar muito profundo de nós, da área de finanças, da área de estratégia, da área de negócio e da área tributária, porque também esse é o outro gargalo, as dúvidas que pairam sobre a questão da reforma tributária e o impacto delas dentro do ambiente dessas organizações. Então, dúvidas não faltam a esse respeito. E como é que você está vendo essa questão da capacidade financeira das empresas para conseguirem saldar suas dívidas? E o que você está vendo de oportunidades nesse sentido para conseguir reequalizar o caixa dessa entidade? Porque elas têm sempre um furo, né? O fluxo de caixa não é mensal, ela tem um projeto de, no mínimo, meses, às vezes sazonal, anos, né? Fora a sazonalidade, fora os riscos de sazonalidade, ou seja, tem um ambiente complexo, bem sofisticado no mundo de agro. Né? Sim, de fato, esse é talvez a grande pergunta, porque a maioria das indústrias, ou se não todas, e também das revendas agrícolas, elas dependem dos insumos que vêm das indústrias, por exemplo, né, que são fabricados ali, e que muitas das vezes elas endereçam isso para o mercado, para o setor agro, e o que ela gera como artefato de possível garantia para receber esses recursos são alguns títulos, alguns recebíveis, alguns contratos, que quando se deparam com uma situação como o Brasil vem vivendo nos últimos 3, 4 anos, isso se fragiliza de sobremaneira. Então, a bem da verdade, elas ficam bastante expostas a uma questão de risco financeiro, de risco climático, de risco contratual, de risco político, de risco cambial. Ou seja, são muitos riscos, são muitos desafios. E realmente, o que paga dívida hoje, sempre foi e será, é dinheiro, é caixa, geração de caixa. E o agronegócio tem, sim, uma particularidade sobre a funcionalidade do fluxo de caixa, por ser um caixa sazonal. Né? As operações, em maior parte do país, derivam da atividade do produtor rural, que é safra e safrinha. Em algumas regiões, 3 safras por conta da irrigação ou gado. Então, de todo modo, não é um ciclo perene. E aí começa também a trazer novos desafios e, aliado a isso, a questão da gestão, a questão tributária que eu comentei, tudo isso tem realmente impactado. O grande problema, agora, oportunidades, sim, geram bastante. O mercado financeiro de capitais, para as instituições financeiras convencionais, eu considero que precisam olhar muito atentamente, porque dentro desse gap, desse buraco aí, desse problema, existem oportunidades interessantes, porque o setor, a grande maioria, ele é extremamente resiliente. Há até uma frase que é muito dita no agro, que quando se trata de produtor rural, a diferença entre produtor rural e fazendeiro.
Fazendeiro é o cara que vai lá e investe o dinheiro numa propriedade, mas um cara bem sucedido na área médica, na área advocatícia ou consultoria, o que seja, ele realmente resolve investir e empreender no setor. Isso representa nada, menos de 0,5%. Agora, a grande maioria são produtores rurais. Esse cara honra, ainda que com dificuldade. Por isso que eu me refiro que traz oportunidades e o mercado deve estar atento a isso, as instituições financeiras, os fundos de investimento, os family offices e todos aqueles atores que conversam, né? Que interagem, que produzem dentro da cadeia agroindustrial. São diversas oportunidades que a gente enxerga nesse sentido. Eu vou apertar para o Grigoletto, mas depois eu queria voltar com você para você talvez contar algum tipo de oportunidade que vale a pena ser ressaltada. Sim. O Grigoletto, ele estava comentando bastante sobre a questão tributária, né? A gente sabe que a área tributária de agro, ela teria, em tese, uma tributação reduzida, mas o nível de complexidade para chegar numa tributação reduzida é altíssima. Como é que você está vendo a atuação, como é que você vê as oportunidades, os riscos dentro dos seus clientes, né? E o que pode ser pensado como um valor adicionado para eles sobre isso? Bom, obrigado pela pergunta, prazer estar com vocês. O agro ele está bem atento com relação a essas mudanças que a gente teve em relação à reforma tributária, que ela já entra em vigor agora em 2026, né? Isso é muito importante, e muito embora seja um período de teste, onde a gente vai ter um recolhimento de 1%, né, somando o IBS e a CBS, mas ela já entra em vigor. E um ponto importante, alinhando com o que o Roberto falou, é a questão do caixa. O caixa é uma parte muito sensível para o produtor rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E quando a gente olha o agronegócio, a gente tem que enxergar o agronegócio como uma cadeia, dentro da porteira e fora da porteira. E hoje o agro ele tem muito benefício fiscal, que foram principalmente para os tributos sobre o consumo, né, PIS, COFINS e ICMS. Isso foi ganho obtido, né, ao decorrer dos últimos 20, 30 anos. E com o IBS da CBS, a gente deixa de pagar o tributo por competência e ter um efeito via caixa. Então, quando a gente olha a cadeia do agronegócio, esse lapso de tempo que pode ocorrer, né, entre o pagamento do tributo e o que é hoje por competência, onde o adquirente, né, de uma matéria-prima, por exemplo, de uma embalagem, você já toma o crédito de imediato, ao entrar a reforma tributária em vigor, eu vou ter um lapso de tempo, como eu negocio com o fornecedor, já recolho de imediato esse tributo, o efeito caixa que vai me dar o direito de tomar o crédito do IBS e da CBS, ou não, se esse tributo demorar um pouco a ser recolhido, esse efeito caixa, eu vou ter ali uma perda no meu caixa, né? Seja porque eu deixei de tomar o crédito, ou seja porque eu tive que dispor desse dinheiro do meu caixa, que hoje, falando uma alíquota de IBS e CBS 26,5%, o Roberto sabe, é muito relevante, principalmente para o setor do agro, né? Imagina eu comprar um produto de 1.260, eu já vou ter que dispor do meu caixa imediato ali, se eu for responsável por esse recolhimento, para poder tomar esse crédito. E hoje a gente não vive esse cenário. Então eu acho que, eu não sei se a palavra mais certa seria risco, mas eu diria um processo de governança com o caixa. Daqui para frente a gente vai ter que ser muito diligente com a administração do caixa. E sem falar na questão de ser contribuinte ou não contribuinte do imposto, né? Porque o produtor rural, ele tem um limite ali que ele vai passar a ser contribuinte ou não contribuinte, vai ter uma alíquota mais reduzida. A reforma tributária, acho que teve grandes avanços aí, que o setor conseguiu uma redução a zero para as carnes, aves, né? Para os produtos alimentícios, produtos de cesta básica em geral. Produtos ali, os insumos agrícolas do agronegócio, adubos, fertilizantes, embora tenha uma redução de 60%, e também, né, foi dado uma possibilidade de crédito presumido, né, para os adquirentes de produtores, pessoas físicas, né, ainda não está estabelecido, pessoal, qual que vai ser esse crédito presumido para o adquirente. Qual que vai ser essa alíquota? Isso não foi definido, vai ser regulamentado. Então o setor vive uma
apreensão muito grande do que vem no futuro com relação a essa regulamentação, para poder planejar o que vai ser a minha apuração do imposto de renda, para ver quanto que vai sobrar no meu caixa no final da minha operação. Uhum. Você sabe se já tem estudos disponibilizados dizendo se, da forma com que está hoje escrito, né? Sem previsão de futuro, porque o futuro é incerto e não sabido, graças a Deus, né? Mas se existe algum estudo que mostra que, por categoria de produto, principalmente da cesta básica, né, se vai haver efetivo aumento de preço na gôndola? Isso já tem alguma coisa disponibilizada para isso? Não? Existem alguns estudos da CNA, né, da Confederação Nacional da Indústria, em que, dentro das premissas que eles utilizaram, foi demonstrado um aumento da carga tributária para o produtor rural. Uhum. Para o produtor rural? Para o produtor rural. Não tem milagre, que a margem é apertada, isso vai para a gôndola. Essa é o aprendizado que eu tive. Claro. Toda a minha história de Carrefour, não tem jeito. Algum lugar essa conta vai chegar. Sim. E, embora a gente tenha muitos pontos positivos da reforma tributária, que é a simplificação, né, que o governo ele tem mencionado muito que hoje a gente tem uma sonegação aproximadamente de 20% a 25% no recolhimento dos tributos, e com a reforma tributária eles esperam cair, né, esse índice de sonegação, e com isso eles poderiam reduzir a nossa alíquota, né, do nosso IVA brasileiro, do IBS e do CBS, possivelmente se cair 10%, por exemplo, o índice de sonegação daria para reduzir de 2 a 3 dígitos ali, né, com relação, saindo de 26,5% para ir para 24 ali, 25%, né, por cento o IBS e CBS, mas a gente sabe que na prática isso tem que ser monitorado, e é muito difícil o governo ceder, né? Aproveitando então, colocando uma pergunta para vocês dois sobre o fluxo de caixa, né? O split payment vai estar bem dentro desse contexto. E me parece, não sei se a afirmação é perfeita, mas de certa forma o mercado está ajustado nas suas premissas, e o preço que tem hoje ele satisfaz toda a corrente, toda a cadeia produtiva. Cada um já sabe mais ou menos quanto tem uma certa segurança. É diferente se há ou não sonegação no custo, mas o fluxo está ajustado. A hora que você introduz uma situação como essa, onde o crédito vai ser aprovado pelo governo para você se acreditar, isso necessariamente vai gerar um efeito dentro da cadeia, né? E aí eu tenho efeitos financeiros, porque Claro. de alguma forma no não cumulativo, agora eu como contribuinte que comprei, vou ter direito do crédito, o crédito vai ficar subordinado à autorização do governo, e não vai ser imediato, vai ter um fluxo de caixa. Isso vai ter efeito financeiro, né? Seja efeito porque vai demorar para tomar, ou seja efeito de, primeiro, talvez não compre mais de médio empresário, segundo, sem julgamento, mas é verdade, eu vou ter que fazer, como você falou, vou ter que ser mais prudente na minha análise de risco de crédito, de compra, né? Seja no próprio aumento do próprio insumo dentro do processo produtivo. Ou seja, como é que isso, vocês estão vendo essa questão que acho que pelo que eu ouvi, é o ponto fulcral da reforma tributária para o fisco? Falei, eu abro mão de muita coisa, mas o crédito, o split, eu não abro mão. Até para todo mundo, né? O split payment, o que é? É o governo já recebe da operação, o governo já separa a parte dele da parte da empresa, e ele fica com o crédito, e depois demora um certo tempo para ele aprovar que o comprador tenha direito ao crédito. É mais ou menos essa a dinâmica do negócio. Então, o que vocês acham? Aproveitando, fecha com isso aí, você já remata com a oportunidade e te fecha. Eu acho que o governo foi muito inteligente com relação a essa questão do split payment. Ele vai segurar o contribuinte de uma tal maneira que você só vai tomar o crédito no momento que você pagar. Então, as empresas vão ter que ter uma governança muito maior e planejar muito mais a aquisição de insumos e matéria-prima de uma forma geral. Vou dar um exemplo. Eu vou comprar o meu insumo do Roberto. Roberto, eu pago ou você paga um imposto? Eu preciso acreditar, você me fornece embalagem. Sendo bem transparente aqui, eu como empresário, como fornecedor,
fazendo esse papel, eu vou querer tomar o crédito desse imposto de imediato. Então, se eu tiver um caixa disponível, dependendo da minha forma de apuração, se eu conseguir monetizar esse imposto de imediato, faz sentido para mim negociar no meu contrato com o Roberto, falar, Roberto, eu vou, que nem é feito com o Fundo Rural hoje, né? Eu vou pagar esse imposto, eu vou comprar 1.000 de você, pago os 260 de imposto e você vai receber líquido, porque eu consigo monetizar de imediato esse crédito. Agora, se eu não conseguir monetizar de imediato, aí eu posso ter uma outra flexibilidade de negociação. Então, eu tenho que conhecer muito bem o meu fornecedor e se ele vai me dar o crédito cheio ou não, dependendo do insumo, porque pode ser que ele esteja numa área incentivada ou ele seja produtor, pessoa física que vai me dar presumido e eu poderia tomar o crédito cheio comprando de uma outra empresa que não for produtor rural, pessoa física, ou não tenha regime diferenciado. Então, eu tenho que conhecer muito bem o fornecedor e também a minha operação. Se eu vou ser pagador de imposto ou não, ou se eu vou ficar com resíduo tributário. Porque tudo isso impacta no fluxo de caixa e na minha operação do meu negócio. Legal. E aí, o que você acha? Eu acho complexo. Porque... Muito. Porque se a gente está vivendo um momento agora desafiador ao extremo, as empresas decretando aí pedido de recuperação judicial por incapacidade de pagamento, por baixa liquidez, o agro sendo acometido nos últimos anos por questões climáticas severas, né? Severas. Eu acho muito difícil, a não ser que também se olhe paralelamente à reforma tributária, a reforma financeira. O sistema financeiro nacional já precisaria ser revisto, porque ele já, na minha opinião e de alguns, ele já é considerado obsoleto. Os produtos financeiros não acompanham o ritmo do negócio. E eu acredito que, pelo que o Grigoletto está dizendo, isso será ainda mais necessário. Então, eu acho complexo e, de fato, a gente precisa realmente assistir às cenas dos próximos capítulos para ver se, de fato, como isso vai repercutir na prática. É desafiador. Aliás, não é nem próximos capítulos agora, né? Os próximos seriados, né? Porque a novela está um pouco em extinção, agora é mais seriado do Netflix. É isso aí. E se vocês me permitem, Claro. vocês olham como a reforma tributária mudou a regra do jogo. Antes a gente conseguia, ou você trabalha com uma análise financeira, ou puxa a tributária ali. Hoje é uma análise do negócio de toda a cadeia. Toda a cadeia. Sim. É verdade. Ficou muito mais complexo, né? Sim, e a gente tem que ter muito mais governança, muito mais cuidado com o negócio. É aí que geram as oportunidades. Quando você fala a palavra governança, aí realmente isso conversa com tudo que a gente desenvolve, né? Isso aí. Bom, gente, queria muito agradecer a participação de vocês. Estamos chegando ao fim desse episódio. Marcos Grigoletto, Roberto Rodrigues. Agradeço muito por compartilhar o conhecimento de vocês nesse podcast. Agradecemos a todos por terem nos acompanhado nesse episódio da NEFAC News. Esperamos que tenha saído daqui com novas ideias e perspectivas. Não perca os próximos episódios com mais diálogos como esse direto do Congresso da NEFAC. E até breve. Muito obrigado.